Olá, seja bem-vindo a mais um Boletim ArquiPB. Confira os destaques desta edição. Dom Manuel Delson realiza reuniões com o clero. Edição 2020 da Romaria da Guia está oficialmente cancelada. Encerramento do Setembro Amarelo é marcado por lives e lançamento de livro. A Arquidiocese da Paraíba se despede do padre Carlos Bascaram. São Francisco é considerado um dos santos mais importantes da Igreja Católica. Ele ficou conhecido por sua devoção aos pobres, por seu amor à natureza e aos animais. No ideal franciscano, a gente vai encontrar o Cristo no irmão. Acho que na minha vida, assim, se eu tivesse que começar tudo de novo, começaria tudo no mesmo carisma. Eu me sinto muito feliz. Então devemos fazer sempre essa pergunta com Francisco. Senhor, o que queres que eu faça? É tudo agora, no Boletim ArquiPB. O clero da Arquidiocese da Paraíba vem participando de reuniões com o arcebispo Dom Manuel Delson. Na impossibilidade de reunir todos em um único momento, o pastor arquidiocesano resolveu fragmentar o momento com o clero, realizando reuniões divididas em pequenos grupos. Estas reuniões acontecem periodicamente, mas estavam suspensas desde o início da pandemia. Os encontros vêm acontecendo no Seminário Arquidiocesano, sempre com a presença do vigário-geral, Padre Luiz Júnior, e do coordenador de pastoral, Monsenhor Ivônio Cassiano. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus Menino, localizada em Lucena, comunicou oficialmente o cancelamento da Romaria da Guia, realizada há 30 anos. A Romaria reúne devotos de várias partes da Paraíba e do Nordeste e acontece no dia 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora Aparecida. O motivo do cancelamento, lógico, é a pandemia. A paróquia quer evitar a aglomeração de pessoas que, segundo as autoridades sanitárias e de saúde, é a causadora da proliferação do coronavírus. Deste modo, a paróquia deixa claro, não está e nem estará recebendo ônibus com romeiros. Não é permitido comércio na rua lateral da igreja e pede que as pessoas respeitem o cancelamento e pratiquem a obediência. Em 2021, a Romaria da Guia será ainda maior e mais bonita, com a certeza da superação da pandemia. Olá, amigos do Boletim ArquiPB. Chegamos agora com as notícias do Regional Nordeste 2. A Arquidiocese de Natal deu início nesta semana às homenagens em honra dos Santos Mártires. Pela primeira vez em 375 anos de tradição, as homenagens aos padroeiros do Rio Grande do Norte não terão a presença dos devotos na igreja da comunidade Piuraçu. Todas as celebrações serão virtuais e poderão ser acompanhadas ao vivo durante os próximos dias pelo canal da Livre TV no YouTube. As missas ocorrerão sempre às 18 horas, presidida a cada noite por um padre convidado. No dia 3 de outubro, data em que a igreja celebra os protomártires do Brasil, haverá um momento de espiritualidade para sacerdotes no período da manhã. O encontro será encerrado às 11 horas, com missa solene presidida pelo arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha. A província eclesiástica de Maceió, que reúne, além da Arquidiocese Alagoana, as dioceses de Palmeira dos Índios e Penedo, lançou a cartilha Eleições 2020. O subsídio traz informações sobre a realização do pleito em meio à pandemia, a importância do voto, o papel dos poderes legislativo e executivo no âmbito municipal e também como fiscalizar recursos públicos e denunciar crimes eleitorais. Além disso, até novembro será publicada uma série de vídeos na internet, destacando os principais pontos do subsídio. Poliana Gomes para o Boletim ArquiPB. A paróquia Menino Jesus de Praga, dentro da campanha Setembro Amarelo, realiza a Semana da Saúde Mental, com início já neste domingo, dia 27. A semana inclui missa e lives, com palestras e lançamento de livro. A palestra Espiritualidade e Saúde Mental acontece na segunda-feira com a psicóloga Ana Cláudia Mendes. Na terça, a palestra é com o padre Jean de Souza, que também é psicólogo e vai falar sobre o sentido de existir e a saúde mental. Já na quarta, dia 30, acontece o lançamento do livro Depressão, Vire essa página, da médica Valdilene Andrade, que é especialista em saúde da família e mestre em ciências das religiões. Toda a programação você acompanha nas redes sociais da paróquia, no Instagram, @MeninoJesusPB.
No dia 4 de outubro, celebramos o dia de São Francisco de Assis, um dos santos mais populares do mundo que tem um enorme legado na Igreja. Na nossa reportagem especial de hoje, vamos mergulhar no carisma franciscano. Confira. São Francisco é considerado um dos santos mais importantes da Igreja Católica. Ele ficou conhecido por sua devoção aos pobres, por seu amor à natureza e aos animais. Estamos em frente ao conjunto arquitetônico e histórico Centro Cultural de São Francisco, um dos pontos turísticos mais importantes da cidade de João Pessoa e que registra a origem da escola franciscana na Paraíba. A construção é datada de 1589, quando os primeiros frades chegaram ao estado, trazendo a história, os valores e o carisma franciscano. Do amor a Jesus nasceu o novo Francisco, que despiu-se da vida material e mergulhou sem receio nos braços do Cristo, inundando o mundo com sentimentos de paz e fraternidade. A minha vocação foi interessante. Eu estudava em Areia, um franciscano, Frei Antônio, que celebrava lá, morava em Lagoa Seca, e eu tinha conhecimento assim um pouco da congregação das Paulinas. E eu me dirigi para ele e mostrei o desejo de ser paulina. Mas como ele era muito amigo nosso, das irmãs e tal, então ele indicou às irmãs, por que não essa congregação? Para mim foi uma riqueza. Acho que na minha vida, assim, se eu tivesse que começar tudo de novo, começaria tudo no mesmo carisma. Eu me sinto muito feliz. Eu já cresci em meio a um contexto de franciscanismo, de vida franciscana, e aquilo me cativava, me motivava a querer, né, me doar por aquela vida, por aquele estilo de vida, né? Estilo de vida esse de simplicidade, de estar com os mais pobres, de estar próximo ao povo. Eu creio que me fez ingressar na ordem franciscana foi o chamado de Deus, não tem explicação. Criança ali por volta de 8, 9, 10 anos, eu comecei a frequentar a igreja dos frades capuchinhos, a igreja São Francisco, na cidade de Alagoinhas, na Bahia. E essa igreja é muito bonita, tem os afrescos com São Francisco e o Irmão Sol, Francisco e o Lobo, a Lua, São Francisco em oração, e aquelas imagens me tocavam muito, eu ficava ali. Comecei a frequentar a igreja, participar das missas, me tornei coroinha e aí fui recebendo já as primeiras motivações com os frades capuchinhos, que depois me convidaram para entrar no seminário com 12 anos de idade. Viver para o Cristo é o objetivo de todo irmão ou irmã em fraternidade. A identidade franciscana se estabelece na humildade e no servir, sendo marcada pelo eterno encontro de São Francisco com o Deus pobre que se faz presente em toda e qualquer sociedade. Eu acho que a identidade franciscana, ela se dá principalmente em reconhecer Jesus no rosto dos mais pobres, em reconhecer Jesus nos detalhes do dia a dia, né? Francisco, ele tinha essa sensibilidade com os pequeninos. É como se a gente dissesse assim, que quer levar o Cristo. Porém, não somente levar o Cristo, mas no ideal franciscano a gente vai encontrar o Cristo no irmão. Nós vivemos numa comunidade onde tudo é de todas. Se pelo menos as famílias vivessem como as irmãs vivem, pelo menos as franciscanas, na minha congregação. A questão da partilha, fraternidade, solidariedade, tudo é em comum. São Francisco, mesmo sendo de uma família tradicional, que estava no processo de enriquecimento, participando da burguesia da época, ele renunciou tudo aquilo para se fazer uma pessoa simples com os simples, pobre com os pobres, se libertou de tudo aquilo que ele aprisionava no mundo de vaidade, de riqueza, de bens, de projeção pessoal, e ele conseguiu seguir os passos de Jesus Cristo, imitar tão bem Jesus Cristo nessa simplicidade, desprendimento. Na Arquidiocese da Paraíba estão presentes os 3 segmentos da Ordem Primeira: Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, Ordem dos Frades Franciscanos Conventuais e Ordem dos Frades Menores.
e ainda 6 congregações religiosas femininas dedicadas ao carisma franciscano: as catequistas franciscanas, as franciscanas de Diliguém, as irmãs franciscanas da Transfiguração, as irmãs franciscanas missionárias do serviço, as irmãs missionárias capuchinhas de São Francisco de Assis e as irmãs missionárias franciscanas de Santo Antônio de Pádua. O modo de vida de Francisco está presente nas ideias, nos sentimentos, nas vestes e comportamento. Os valores franciscanos nascem na comunicação do fortalecer o Evangelho inspirado no caminho da simplicidade. Eu acho que o zelo pelo irmão, o zelo, o carinho, né, a defesa da vida como um todo. É um fato que me chama muita atenção, é esse encontro de Francisco com o leproso, onde ele beija o leproso, ou seja, realmente se desafiar nesse encontro com o Cristo crucificado que se apresenta no irmão, no leproso, naquele que ele tinha repulsa. Quando Francisco estava na igreja São Damião, diante do crucificado, e numa busca, né, ele querendo descobrir o que Deus estava lhe falando, e ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O que quereis que eu faça, meu Senhor? Quando nós lemos o texto sagrado, a Bíblia, devemos fazer essa pergunta de Francisco: Senhor, o que queres que eu faça? E naquele momento, a inspiração que veio do crucificado para Francisco era restaurar a igreja, as capelas que tinha ali em torno de Assis. Mais para frente foi que ele foi entender que ele devia restaurar não a igreja de pedras, mas o ser humano, a igreja viva. E aí ele começou a trabalhar na evangelização. Então devemos fazer sempre essa pergunta com Francisco: Senhor, o que queres que eu faça? O carisma franciscano desabrocha quando compreendemos que o caminho da felicidade, seguido por Francisco, era ser, pensar, viver e amar como Cristo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendida. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Olá a todos e a todas. Agora as informações da Igreja no Brasil e no mundo. No próximo dia 1º de outubro se inicia em todo o Brasil o mês missionário. Para celebrar essa data especial, será realizada no Santuário de Aparecida a missa de abertura do mês dedicado às missões. Presidida por Dom Odelir José Magri, presidente da Comissão Missionária da CNBB. A missa acontece às 9 horas da manhã e será transmitida pela TV Aparecida e também pelas redes sociais da ASPOM, Pontifícias Obras Missionárias. Acontecendo a abertura no Santuário de Aparecida, as Pontifícias Obras Missionárias estão organizando no próximo dia 28 de setembro, às 19 horas, a live de lançamento da campanha missionária. Será através do Facebook da ASPOM, com participação de Dom Odelir José, também da irmã Maria Inês Ribeiro, presidente da CRB Nacional, e do padre Maurício Jardim, que é diretor da ASPOM no Brasil. E o Papa falou à Assembleia da ONU na última sexta-feira. Em seu discurso à 75ª Assembleia Geral da ONU, o Papa denunciou as mazelas de uma humanidade violada por guerras e pelos desrespeito à vida humana e ao meio ambiente. O discurso durou pouco mais de 26 minutos, durante os quais Francisco tocou nos principais temas da atualidade, começando com o mais urgente e mais abrangente, a pandemia da Covid-19. Mas ele também falou sobre a desigualdade, falou sobre a perseguição religiosa,
falou das armas da Amazônia, falou de tecnologia e não esqueceu de falar sobre família. Em um dos trechos do discurso, Francisco afirmou que é preciso que a ONU se transforme em uma oficina de paz, cada vez mais eficaz, em que os membros do Conselho de Segurança, sobretudo aqueles que são permanentes, atuem com maior unidade e também com mais determinação. E essas foram as informações da Igreja no Brasil e no mundo. Roberto Valborba para o Boletim ArquiPB. Esta semana, na terça-feira, a Arquidiocese da Paraíba se despediu do padre Carlos Bascaran Colantes. O sacerdote pertencia à congregação dos missionários combonianos do Coração de Jesus e estava na Arquidiocese, na paróquia Santo Antônio, em Santa Rita, desde 2010. Natural da Espanha, Padre Carlos tinha 79 anos de vida e 50 de sacerdócio. Perdeu a luta para a Covid-19 após 20 dias de internação. Padre Carlos chegou ao Brasil em 1970. Uma curiosidade sobre ele é que o sacerdote chegou a ser jogador de futebol profissional. Jogou na Espanha e, no Brasil, era o craque do time capixaba Ferroviária, mas largou o futebol e dedicou-se apenas à vida sacerdotal. Segundo o próprio Padre Carlos, aproveitava a paixão pelo futebol para conhecer e se aproximar de mais pessoas. Na vida sacerdotal, foi sempre dedicado aos mais pobres. Era conhecido por sua calma e seu inseparável violão, que tanto levou música, louvor, evangelização e esperança por onde passou. Familiares, irmãos combonianos, paroquianos, amigos e toda a arquidiocese e demais dioceses por onde já passou estão unidas em oração e vivem agora a saudade e ficam na espera do reencontro. Que o Padre Carlos descanse em paz. Faleceu no dia 22 de setembro o Padre Carlos Bascaran, missionário comboniano espanhol de nascimento, mas brasileiro de entrega na missão. Mais de 40 anos no Brasil, conquistou o bairro Marcos Moura, em Santa Rita, com seu trabalho de evangelização e de acolhimento, principalmente aos mais pobres. A música era um meio de evangelizar, sempre com seu violão animando as comunidades e tornando as celebrações mais participativas. Sua preocupação enorme era com as crianças e jovens pobres que precisavam de apoio para estudar e se profissionalizar. Ele pessoalmente ajudava muitas famílias necessitadas. A Arquidiocese da Paraíba é grata ao Padre Carlos pelos anos dedicados à missão em Santa Rita, no bairro Marcos Moura, na paróquia Santo Antônio. Deus o recompense por tudo e conceda a ele o prêmio eterno prometido para todos os que deixaram pai, mãe, irmãos, a própria pátria, para ir em nome do Senhor, levando a mensagem viva de esperança, de amor e de salvação. Eu conheci o Padre Carlos na Bahia, eu era bem jovem e ele já mais maduro, trabalhando nas periferias de Salvador, sempre com aquele estilo simples e dedicado aos que mais precisavam. Sua morte causou-nos uma grande dor, mas acreditamos na ressurreição e sabemos que ele cumpriu bem a missão segundo o carisma comboniano. Deus o tenha no reino dos céus, prometido por Jesus Cristo aos seus seguidores. Descansa em paz, Padre Carlos. E nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de curtir o nosso boletim e compartilhar. Siga a ArquiPB nas redes sociais, inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber todas as novidades. Ouça os nossos podcasts disponíveis no Spotify e na Deezer. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Até o próximo sábado e fique com Deus.